Olá, muito boa noite, Fortaleza, uma linda noite de lua cheia. Muito boa noite a toda a região do Cariri, terra de crenças, superstições, ditados, lendas, ritos, maldições, tabus, rezas, histórias e mitos. Boa noite a todos os cearenses pelo mundo. Hoje é dia 23 de julho e está no ar o primeiro Debates do Povo especial, direto e ao vivo, do Espaço Povo de Cultura e Arte. Esta edição especial do programa, transmitida exclusivamente pelo Facebook e pelo Twitter, conta com a presença de ouvintes que se inscreveram pelo portal O Povo Online. Pela primeira vez, um grupo de ouvintes vai acompanhar de perto o Debates do Povo. O tema escolhido para esta edição especial do programa é um convite ao debate. O primeiro semestre do atual governo, os primeiros 200 dias de Jair Messias Bolsonaro como presidente do Brasil. Quais as principais vitórias e as maiores derrotas? Qual o perfil de liderança do chefe do Executivo? As tensões com o Congresso e a aprovação da reforma da Previdência, que em breve segue para o Senado. O que esperar de uma reforma tributária e de uma reforma política? Os cortes no orçamento e as pesquisas de popularidade, a insistência em colocar o filho como embaixador nos Estados Unidos, a Vaza Jato, a exclusão da participação social no Conselho sobre Drogas, as críticas a Ancine e aos dados sobre o desmatamento na Amazônia, a piada sem graça com os governadores e a população do Nordeste. Tudo isso tem consequência? Aqui tem. Vamos então debater? Para avaliar os primeiros 200 dias do governo Bolsonaro e expor suas opiniões, recebemos no primeiro Debates do Povo especial, direto do Espaço Povo de Cultura e Arte, na Avenida Aguanambi, Rodrigo Marinho, advogado, diretor legislativo da bancada do Partido Novo na Câmara dos Deputados e conselheiro do Livres. E recebemos também Plínio Bortolotti, jornalista e articulista do O Povo. Os nossos ouvintes, são cerca de 50, que estão presentes aqui hoje, agora, no Espaço Povo, poderão fazer perguntas por escrito e encaminhá-las à produção do programa. Você, que nos acompanha pela internet, também pode participar com perguntas e comentários pelos Facebooks do O Povo Online e da Rádio O Povo CBN, e ainda pelo Twitter, @O Povo Online. O programa vai ao ar até às 8h30 da noite. Sejam todos muito bem-vindos. Rodrigo Marinho, Plínio Bortolotti, muito boa noite. Obrigado pela presença de vocês aqui hoje nesse Debates do Povo especial. Vou começar com uma bem rapidinha. 200 dias em 2 palavras. Rodrigo Marinho, como é que você avalia os 200 dias, 200 primeiros dias do governo Bolsonaro com 2 palavras? Na parte econômica foi excelente, em todas as outras partes foi bem ruim. Em especial, querer colocar o filho para ser embaixador e as inúmeras bobagens que a família Bolsonaro tem falado, tem prejudicado bastante o seu próprio governo. Deve ter dado umas 200 palavras. Plínio Bortolotti. Não, o que eu acho assim que deve orientar um debate sobre o governo Bolsonaro não é o que ele fez de bom ou ruim, né, mas é a característica central desse governo, que é um governo autoritário, perigoso e que faz a democracia correr risco. E nesse... Vai lá, Plínio. Não, eu vou continuar assim. E nesse sentido, assim, eu acho que toda pessoa que pensa um pouco, observa um pouco, tem noção do que está acontecendo, fica contra as atitudes desse governo. Principalmente essas nepotistas de nomear filho para ser embaixador em Washington, nos Estados Unidos, e essa depreciação que ele faz recorrentemente das pessoas do Nordeste. Olha aí. Muito bem, já a participação da nossa plateia aqui. E eu vou aqui com uma pergunta do nosso conselheiro Almir Gomes. Ele diz assim: 200 dias de governo. É verdade que o senhor presidente gosta de governar no caos ou ele não aprendeu nada? O que você acha, Rodrigo? Eu não entendi a pergunta.
200 dias de governo. É verdade que o senhor presidente gosta de governar no caos ou ele não aprendeu nada? Eu tive 200 palavras, o Plínio deve ter tido umas 400. Tá? Mas na sequência, para falar sobre o governo, na lógica do Plínio, sempre é o quanto pior, melhor. Se o governo fizer algo bom, é ruim. Se fizer algo melhor, ainda é ruim. Se fizer ruim, é ruim. Né? Sempre a análise vai ser no squad de que nada pode ser bom. Diferente do Plínio, eu penso que, por exemplo, o governo Lula 1 fez várias coisas muito interessantes e positivas para o Brasil. Com relação ao que o governo gosta de governar no caos, eu acho que o governo e o próprio presidente têm gerado problemas completamente desnecessários e crises desnecessárias ao seu próprio governo. Como eu venho falando, na parte econômica, um presidente que consegue aprovar uma reforma da Previdência aí, com forte ajuda do presidente Rodrigo Maia, com 379 votos, isso há um mérito, não há dúvida. Essa reforma partiu do Paulo Guedes, do presidente, no caso da parte econômica do presidente, e foi uma lavada a tal ponto de 30% do PDT votarem favoráveis à reforma da Previdência, inclusive a perseguição violenta que o coronel Ciro Gomes tem contra a Tabata Amaral, apesar de ter feito um acordo claro com a Acredito, né? Se você ainda defende Ciro Gomes e não acha que ele é um coronel, tem alguma coisa estranha. No artigo que você escreveu para o Povo, você falou coronel, mas não disse o nome, né? Eu acho que uma coisa que eu acho muito legal na linguagem escrita é deixar o leitor tirar as suas próprias conclusões e entender sozinho como funciona a perspectiva. Eu acho legal. Eu concordo com o Plínio que a rádio é mais divertida, mais dinâmica, mas é muito legal você permitir que o leitor faça as suas próprias conclusões e consiga fazer a sua própria inferência. Dentro dessa perspectiva, ter aí 30% do PDT e 50% do PSB votando a favor da reforma da Previdência, é porque ela se tornou uma reforma popular necessária, de tal maneira que hoje 52% do orçamento é tomado, né, pelos valores, pela Previdência, de forma geral. Isso vai aumentar, porque a curva de aumento da despesa do Brasil não para de aumentar. Se não for feita uma reforma, o Brasil quebraria. Né? É muito interessante que os governadores do Nordeste, que são favoráveis à reforma da Previdência, têm um problema com as suas bancadas, que criticaram tanto a reforma, que agora não conseguem voltar atrás, porque eles querem que estados e municípios sejam incluídos, em especial aqui o município de Fortaleza, que agora, essa semana, foi anunciado que a sua Previdência Municipal está quebrada. Ou seja, em 2021, a nossa Previdência vai entrar, a Previdência de Fortaleza Municipal vai entrar em default, ou seja, não vai conseguir pagar os seus segurados, e isso vai gerar um problema gravíssimo para o Brasil. Mas dentro desse contexto ele tem um ótimo ministro, que é Paulo Guedes, na minha visão, e tem outros ministros muito ruins que acabam atrapalhando o dia a dia do governo, atrapalhando o caos do governo, a tal ponto de que o pessoal do PSL era muito contra qualquer coisa com a União Europeia e depois comemoraram o acordo feito entre a União Europeia e Mercosul. Você ouviu o Plínio também? Claro. Não, se a gente for debater a reforma da Previdência, acho que vai ser até o fim do debate. Temos até as 8h30 da noite. Mas você veja só, na verdade, o Partido Novo é uma linha auxiliar do bolsonarismo. Né? E é o bolsonarismo com punhos de renda, porque são educados, se dizem liberais, mas, na verdade, apoiam toda a truculência que vem do governo Bolsonaro. Né? Apoiam toda a truculência. O Paulo Guedes, por exemplo, o Paulo Guedes ele é da famosa Escola de Chicago, que é reverenciada pelo Marinho. Né? A Escola de Chicago nos forneceu, digamos assim, os Chicago Boys, né? Que atuaram na ditadura sangrenta do general Pinochet. Né? E agora nós temos os Old Chicagos, né? Old Chicago Boys, aí, né? Se é que se pode falar assim, que é o Paulo Guedes, que para ele não importa se você está numa democracia ou numa ditadura, desde que implemente aquele programa que ele tem para favorecer banqueiro. Não é? Então, o Paulo Guedes é esse tipo de gente. Pode ser Bolsonaro, pode ser Lula, pode ser Dilma, pode ser o capeta, ele vai estar lá querendo fazer aquele programa dele, que ele chama de liberal, mas, na verdade, está servindo de linha auxiliar para um governo brutal, truculento e com características fascistoides, que censura a arte, quer censurar a arte como está censurando a Ancine, trata mal nordestinos, diz que não tem desmatamento no Brasil. É um governo de terra arrasada, que eles dizem que vão destruir para depois construir. O que vai acontecer é o seguinte: nós vamos ter o desmonte de todas as instituições democráticas e nada vai ser construído em cima, porque esse governo não tem a mínima noção do que faz, a não ser a noção de governar no caos, como disse o nosso conselheiro aí. Esse governo só funciona no caos. Vocês podem observar, se existe
uma semana que você passa numa tranquilidade quando o Bolsonaro extrai um dente, na semana que vem ele volta e fala 10 besteiras para compensar aquele período que ele foi obrigado a ficar calado. Né? Então, o Bolsonaro, como o Romário diz do Pelé, o Bolsonaro calado é um poeta. E quando ele fala, é aquilo que a gente vê por aí, que vocês podem observar, não preciso nem dizer muito. Rodrigo Marinho, nosso ouvinte Marcos Rodrigues, presente aqui hoje, ele diz assim: Rodrigo, você acha possível o mercado assimilar e surtir efeito positivo das políticas liberais em apenas 4 anos de mandato? É engraçado, o Plínio fala que eu sou apoiador de banqueiros, mas quem favorece rentista e apoia rentistas do PSOL, como é o caso do Ivan Valente, que tem quase metade, mais da metade da sua renda em renda fixa, é o Plínio, e não eu. Então, só para dar um paralelo. Dentro desse paralelo que você tem do Ivan Valente, todas as pessoas, inclusive aqui André Figueiredo, aqui do Estado do Ceará, do PDT, são outros rentistas que têm dinheiro em renda fixa no banco. Na verdade, o Partido Novo, como disse o deputado Vinícius Poit, é favorável à fintech, abertura de mercado, mais liberação do mercado, mais possibilidades, novos entrantes para isso e muito menos defender bancões. Na realidade, durante o grande período Lula, em que o Plínio defendia o governo Lula e o governo Dilma, foi a história onde houve o maior lucro da história dos bancos no Brasil. No mínimo é extremo dizer que o Novo apoia banco quando ele foi um dos maiores apoiadores de governos que foram favoráveis aos banqueiros do Brasil. Então, para ficar claro, dentro das reformas que foram feitas no governo, nenhuma delas foi aprovada. 0 reformas foram aprovadas. A primeira reforma que ainda não foi aprovada na Câmara, né, o Tardan falou no começo que já foi aprovada na Câmara, não foi ainda. Ela precisa ser aprovada em segundo... indica que será, né? Não, ela vai ser aprovada por toda a força que foi aprovada no primeiro turno. Mas precisava de 308 votos, teve 379, mas nós ainda temos a votação em segundo turno, precisa de 5 sessões de interstício para ser votadas, e depois disso nós vamos ter a votação dos destaques supressivos que podem aparecer. Só aí ela vai para o Senado. No Senado ela deve ser, pelo apoio que tem 42 dos 49, dos mais de 49 deputados, senadores, já estão favoráveis à reforma da Previdência, então ela vai passar muito tranquilamente dentro do Senado, e o Senado tem uma característica de ser mais rápido, porque tem a desnecessidade de comissão especial. Então é CCJ e direto votação no plenário do Senado. Ela deve ser aprovada aí final de agosto, começo de setembro. A gente deve ter a primeira reforma aprovada, que provavelmente deve incluir estados e municípios, tá, Tardan? Vai vir uma PEC comum do Senado, comum da Câmara, para que estados e municípios sejam incluídos. Vai ser promulgado o que é comum a ambas as casas. Será separada essa parte da PEC que envolve estados e municípios, e essa PEC deve ser conduzida, inclusive, pelo Partido Novo, segundo o acordo feito com o senador Davi Alcolumbre, com o presidente Rodrigo Maia, para que o Novo seja o relator na comissão especial dessa PEC que trata da entrada de estados e municípios para que eles possam participar da reforma da Previdência. Ok, nosso ouvinte João Lopes, conselheiro aqui, ele pergunta aqui: o eleito Bolsonaro, né, fala em fazer tudo sem um viés ideológico, mas tem aplicado um revés ideológico e ilógico, não é isso, João? Sobreviveremos mais 200 dias? Pergunta ele, Plínio. E ele bota até o final do mandato? Bom, isso eu não sei, né? Como dizia um político aqui do Ceará, o futuro a Deus pertence, né? Eu não sei se ele vai aguentar mais 200 dias ou não. Mas se houver se houver um movimento para o impeachment do Bolsonaro, eu vou ser contra. Eu acho que nós temos que tomar o copo de veneno até o fim agora. Não foi eleito? Então a gente tem que tomar esse copo de veneno até o fim. E veja só, eu não vou responder pelo pessoal porque eu não sou do pessoal. Se tem alguém fazendo bobagem ou se locupletando em nome do pessoal, é problema dele, não meu. Né? Se eu comprovar isso, eu até posso fazer uma crítica, como eu fiz, por exemplo, se alguém se interessar. É que tem gente que lê muito Olavo de Carvalho e não tem tempo de ler outras coisas. Mas se alguém se interessar em ler o meu blog, por exemplo, lá tem várias críticas ao PT, inclusive esta que o Rodrigo disse aqui. Eu escrevi que o Lula ele favoreceu as 2 pontas da pirâmide, os mais pobres e os mais ricos. Está lá no meu blog, é só buscar. Então, eu faço crítica ao PT porque eu tenho essa liberdade para fazer crítica como jornalista e como uma pessoa que observa a política. Agora, o Rodrigo não pode fazer crítica ao governo Bolsonaro, a não ser essas mais laterais. Periféricas. Periféricas, obrigado, Tardan. Mais periféricas.
Porque, eu volto a dizer, o Novo é a linha auxiliar de um projeto de um governo autoritário. Eu acho que o Novo devia cair fora enquanto é tempo. Porque o projeto de quando o Novo se constituiu era um projeto até interessante, né? O Rodrigo disse que eu o convidei para vir aqui, fui eu mesmo que o convidei para participar a primeira vez e outras vezes do programa, porque eu achava o projeto muito interessante do Novo, apesar de não concordar. Mas agora ele embarcou nesse apoio total ao governo Bolsonaro e vai afundar junto com o governo Bolsonaro. Sinto muito dizer isso. Né? Rodrigo Marinho. Eu acho interessante o ponto do Plínio, principalmente quando ele se refere a mim. Né? Quando o Bolsonaro entrou por uma porta do Livres, que eu sou conselheiro, na época que a gente estava fazendo a renovação do PSL, o Bolsonaro entra por uma porta, eu saio pela outra. Então, comigo não se aplica a sua crítica. Nesse aspecto, inclusive sobre a crítica ao Novo, eu vou dar alguns pontos. O Novo votou contra o decreto do Bolsonaro com relação, no caso do Mourão, que assinou, no caso da Lei de Acesso a Informações. Votou contra os desmandos, todos estão sendo feitos em PLN e aumento de custo do Brasil. Votou contrário na lei de partidos políticos, junto com o PSOL e com o PT. O Novo votou várias vezes com o PSOL e com o PT. Agora, nas pautas econômicas, defendidas pelo Partido Novo, com muito orgulho, o Novo votará sempre. O Novo vota em ideias, não vota em pessoas. Essa coisa de pessoalizar alguém é muito da esquerda, né? Muito do Plínio. O Novo não costuma pessoalizar, não. O Novo vota em ideias e vota em propostas. E se essas ideias são boas para o Brasil, podem tornar o Brasil um lugar melhor para viver, em que todos os lugares que apostaram nas ideias liberais, todos os lugares que tenderam às ideias liberais, se tornaram um país com uma condição muito melhor, em especial para os mais pobres, todos os países. Inclusive, aqui uma mentira que o Plínio vai já repetir, que ele repetiu várias vezes na rádio, que o Chile morria com pessoas com mais suicídio que outra por causa da reforma da Previdência. Isso é uma mentira, certo? Tem várias, você pode procurar aí, fake news absurda. O Chile hoje, que apostou nas ideias liberais, tem o melhor IDH, melhor expectativa de vida, melhor possibilidade de velhice, tem melhor água potável, né? O Plínio defende tanto a CAGES aqui, depois de 48 anos que não resolveu o problema da água do esgoto. Né? Todos os indicadores do Chile são melhores do que o do Brasil, porque eles apostaram nas ideias da liberdade. Eu defendo, e o Partido Novo defende, ideias, não pessoas, e nunca pessoas. Inclusive, o Marcel Van Hatten criticou fortemente o PSL por ter sido corporativo na votação da reforma da Previdência, onde votou para incluir policiais e professores, que era contrariando a votação, e critica fortemente a reforma com relação aos militares, que acha que devem ter as mesmas condições de todos os brasileiros, não ser diferente. Não, eu só não entendi uma coisa. Você defendeu a ditadura chilena? Não defendia a ditadura chilena. Então defendia as ideias de liberdade que foram implantadas no Chile, a tal ponto que quando o Chile teve que votar para acabar com a ditadura, fortemente votou a favor disso. E é o que acontece em todos os países liberais. Não existe meia liberdade. Quem é meio livre é meio preso. A liberdade sempre é política, jurídica, econômica e social. Quem defende um ditador como Trotsky não sou eu. Quem se diz trotskista defendeu uma ditadura da União Soviética não fui eu. Então, isso aí você pode ouvir durante vários programas do Plínio ele dizendo que ele é trotskista. Um assassino descarado que matou uma série de pessoas e vocês têm a oportunidade de ver isso na série Trotsky. Não fui eu. Então, quem defende ditadura não sou eu, não. Vamos lá, várias participações de ouvintes aqui. Não, eu continuo sem entender. Quer dizer que ele acha que os Chicago Boys fizeram bem em trabalhar para esse ditador sanguinário que é o Augusto Pinochet, e ele disse que implementaram ideias de liberdade lá. Que tipo de liberar é você, Rodrigo, que acha que tem que ter liberdade econômica enquanto as pessoas estão sendo massacradas? Não existe ditadura boa, nenhuma ditadura. Que é isso? Nunca defendi qualquer ditadura, não existe ditadura boa, não existe ditadura ruim. Eu sou contra a ditadura do senhor Hugo Chávez, do senhor Maduro, e qualquer ditadura como foi a do senhor Pinochet. Sou contrário a todas elas. Eu acredito que as pessoas devem ter liberdade e responsabilidade na sua vida. Sou contrário a qualquer ditadura, qualquer uma que seja. Aqui várias participações de ouvintes, inclusive aqui pelo Facebook, deixa eu ler algumas. O Carlos Alexandre diz: o Ceará precisa se libertar das amarras do PT. Quebram as pernas do povo e depois oferecem as muletas. A Célia Rabelo diz: já é o melhor presidente da história do Brasil, se referindo ao Bolsonaro. Olha só. O Júnior Moraes diz que fome e miséria sempre existirão no mundo pelo egoísmo do homem. Plínio Bortolotti, nosso ouvinte presente aqui hoje, a Paty Rabelo, pergunta sobre o suposto hackeamento. Por que o governo e a direita falam da forma como foi conseguida
como foram conseguidas as informações, mas não do conteúdo. Quando eram vazamentos da Dilma e do PT, só o conteúdo importava à mídia, à direita e à justiça, mesmo quando os meios eram ilícitos. Plínio Bortolotti. Então, veja só, essa discussão está meio atravessada pelo seguinte: tem gente achando que o Intercept Brasil, Folha de São Paulo, É o País, a revista Veja, o colunista Reinaldo Azevedo cometeram um crime porque divulgaram um material supostamente, repito, supostamente hackeado. A imprensa, ela não tem obrigação de guardar segredo de nenhum documento e informação que ela recebe, independentemente da forma como ela foi colhida. O que o jornalista não pode fazer é cometer o crime ou induzir alguém a fazê-lo. Mas ele pode, inclusive, publicar material fruto de um crime. E não é obrigado a revelar a fonte. Isso está na Constituição. Vocês podem procurar o artigo, que eu não me lembro qual é, mas tem liberdade de publicação, resguardado o sigilo da fonte. Isso está na Constituição. Essa é a primeira coisa. Aí eu cito para vocês 2 casos, vocês devem se lembrar. Os papéis do Pentágono, que foi aquele episódio que revelou que o governo americano mentia para o povo americano a respeito da guerra do Vietnã. Aqueles papéis foram roubados de dentro do Pentágono. Um funcionário do Pentágono copiou durante quase um ano, na época não tinha pendrive nem nada, ele copiou folha por folha e entregou para o jornal Washington Post, de Washington, né? Óbvio, né? E o jornal publicou. Os documentos foram roubados e nunca revelaram a fonte, né? Então, aquilo foi roubado e, supostamente, esse material ter sido roubado não incrimina o jornalista. Se supostamente, eu repito, se alguém quiser ver um filme muito legal sobre isso, chama The Post, o filme. Ele conta a história bem direitinho. Outro caso, aquele do Watergate, quando houve a invasão na sede do Partido Democrata em Washington, no edifício chamado Watergate. Quem repassou as informações, se descobriu depois de 30 anos, foi o vice-diretor da CIA, cometendo um crime também, do FBI, o Mark Felt. Os 2 jornalistas nunca contaram quem foi aquela fonte. Ele mesmo, depois de velho, ele revelou que ele era o Garganta Profunda. Cometeu um crime também, do ponto de vista do FBI. O nome dele é Mark Felt. Então, essa é a primeira coisa. O Intercept, Folha, não estão cometendo nenhum crime. Então, o que resta debater aí é o conteúdo daquilo. E todos esses jornais que eu citei e pessoas que eu citei aqui comprovaram aquela informação. O próprio Sérgio Moro não desmente aquilo, né? Ele diz, não, eu não disse, mas se eu disse, não tem problema nenhum. E tem coisas reveladas de agora, de 2, 3 meses atrás. Como é que a pessoa não lembra? É pior do que eu, viu, em questões de memória. Então, resta discutir ali, sim, aquele episódio, aquela promiscuidade que teve entre defesa, procuradores ficando ricos à custa da Lava Jato, enquanto dizia que doava dinheiro para caridade. Né? Isso é uma aberração que aconteceu. O Moro ficou tão aperreado que ele foi tirar férias de 1 semana em Washington. Aliás, acho que não sei se providencialmente não está aqui, né? Agora na prisão. Não está aqui agora na prisão desses supostos hackers. E esses supostos hackers são os mesmos que supostamente. Então, é uma confusão danada. E essa
advogado da acusação, ele tem a finalidade de conseguir prender alguém. Se ele está próximo demais ao juiz, a tendência é você ter uma série de problemas com isso. Isso vale para o senhorzinho que está sendo preso lá em Paporanga e vale para o Lula que foi preso aqui também. Vale para todos. E isso é um problema tremendo para o Brasil como um todo. O sistema é muito equivocado. Daquelas conversas que se tornaram públicas, você vai ter uma série dentro do judiciário, o que não se justifica para dizer que é certo, o que é bom. As conversas têm vários problemas, não acho que há conluio, não acho que há condução de prova a ponto de anular o processo, mas demonstra como o sistema é ruim e como aqueles diálogos são ruins. Nosso ouvinte Júnior Moraes diz aqui pelo Facebook, o Sérgio Moro é a maior decepção do Brasil. Deixa eu ver aqui mais uma pergunta de ouvinte presente aqui hoje. Tem uns aqui que estão mandando pergunta, mas sem se identificar. Eu peço, por favor, que vocês sempre se identifiquem, tá? É uma dinâmica que a gente usa muito, inclusive, no programa de rádio. Às vezes a pessoa não quer ser identificada. Será que tem problema? Eu acho que é bacana. Não fala para ele assinar e você resguarda o sigilo da fonte e não diz o nome. Muito bem, filho. Tá bom. Um aqui que diz assim: não podemos esquecer do apoio popular à reforma da Previdência, porque só citam Rodrigo Maia e Paulo Guedes. Vocês percebem um apoio popular que teve aí a reforma da Previdência? Nunca ninguém veio para a rua para defender uma reforma. Nunca antes na história do país houve uma movimentação tão grande na rua defendendo uma reforma da Previdência e pessoas entoando o nome do ministro da Economia. Isso nunca aconteceu. Então isso foi uma novidade tremenda, até a tal ponto de ter uma vitória acachapante. Nem o mais otimista dos mais otimistas defensores da Previdência, eu estava dentro do plenário no momento em que saiu aquele resultado, mesmo quem estava dentro, e aí a brincadeira do bolão, eu apostava em 340 votos, e me surpreendeu que teve quase o dobro, de 40 para 379 votos, foi um número acachapante. Em termos de apoio popular, uma forte defesa da reforma da Previdência no Brasil como um todo, um apoio tremendo às medidas econômicas do governo, né, principalmente a primeira manifestação muito confusa, a segunda com pautas muito claras, apoio à reforma, apoio à Lava Jato, apoio contra a corrupção, tudo isso aparecendo, apoio ao Paulo Guedes, tudo isso aparecendo na segunda manifestação popular, que vem sendo, desde 2015, as maiores manifestações da história do país. Então, dentro dessa ideia de reforma, eu apoio completamente e foi, sem dúvida, o maior apoio popular da história em termos de reformas do Brasil. Não, veja só, de fato, houve um apoio, eu não sei quanto, mas parece que ficou metade no apoio popular, um pouco mais pela reforma da Previdência. Agora, veja só, me digam vocês, assim, pensem vocês, quantos meios de comunicação vocês viram defendendo a reforma da Previdência? Quantos colunistas desse chamado importante, que eu chamo colunistas de grife, falaram contra a reforma da Previdência? Então, a gente... No Jornal O Povo tinha um monte. Eu estou falando desses que eu chamo de grife, esses chamados nacionais. Plínio Bortolotti, grife do Jornal O Povo, um dos mais contrários da reforma da Previdência. Então, vamos ver, talvez a pesquisa aqui no Ceará dê um pouquinho melhor, né? Porque eu defendi. Se for isso, ótimo. Aí, continuando... Quanto que pagaram para o Ratinho defender a reforma da Previdência? Nada. Quanto pagaram para o outro rapaz lá que apresenta aquele programa policial defender a reforma da Previdência? Quanto se gastou em publicidade pela reforma da Previdência? Agora eu reconheço, diferentemente de muita gente que não acredita em pesquisa, que as pesquisas elas refletem sim. Agora, deixa eu fazer outra pergunta. Se, em vez de perguntar assim, você é a favor ou contra a reforma da Previdência, perguntasse o seguinte, você é a favor que o abono do PIS, que é pago a todos os trabalhadores que ganham um salário mínimo, passe a ser pago só para quem ganha 2 salários mínimos? Não é? Tem 2. Eu disse, obrigado. Antes pagava para quem ganha até 2, agora até 1. Você concorda com isso? Você concorda com isso? Você concorda que o BCP, o benefício de prestação continuada, pague menos para as pessoas velhas e com deficiência? Não mexeram no BCP. Você pergunta? Não mexeram, eu sei. Eu sei, mas eu estou... Estou deixando claro. Ok. Né? Hoje, você, por exemplo, pega esse abono do PIS que eu disse errado. Antes se pagava quem ganhava até 2 salários mínimos. Aí o Bolsonaro, com apoio do Novo, queria baixar para quem ganha até 1 salário mínimo.
não é? E acabou entrando num acordo, vai ser pago para quem ganha até R$ 1.364. Quando se pagava para quem ganhava até 2 salários mínimos, você pagava esse benefício para 24 milhões de trabalhadores. 24 milhões de trabalhadores pobres, que ganham até 2 salários mínimos. 2 salários mínimos é menos de R$ 2.000. Quando se abaixou para R$ 1.300, caiu pela metade. São 12 milhões de trabalhadores só que vão receber. Na proposta anterior, que era defendida pelo Novo, ia receber 2 milhões e poucos de trabalhadores. Então, se em vez de perguntar, você é a favor, você é a favor que quando uma pessoa fica viúva, em vez dela receber 100% do salário do benefício do marido, ela passa a receber 60%? Se a pergunta fosse feita assim, eu duvido que teria dado tanto esse índice tão alto de pessoas que defendem a reforma da Previdência. Aqui tem um ouvinte que eu vi aqui no Facebook, rodou aqui, eu já não perdi, Jefferson Lessa, se eu não me engano, ou alguma coisa assim. Ele pergunta se não foi a promessa para os políticos, das verbas, né, a liberação de verbas que ajudou. Aí teve saiu também daqui a mensagem não, olha, dele. E além mas do mais, não foi ele né, não foi a liberação de verbas para o Novo, políticos. R$0. Para ficar muito claro, procurado o Novo, inclusive, a resposta é nada para o Novo e nada para o Novo nunca. O Novo não trabalha assim, para ficar muito claro. Deixa eu só concluir aqui. Eu não estou acusando o Novo de ter recebido emenda. Agora, foram liberados mais de 1 bilhão de emendas. Eu vou dizer para vocês que eu disse que eu era ruim. Se eu achar aqui, eu vou achar quanto foi dado de isenção para os... Depois eu acho aqui, mas é milhões de reais que deram de isenção para o agronegócio. Facilitaram mais ainda a vida das igrejas evangélicas, que são caça-níqueis. Tá certo? Fomos contrários, votamos contra. E além de dar essa isenção para os ruralistas, ainda perdoaram uma dívida que eles têm com o INSS de não sei quanto tempo. Votamos contra também. Eu não estou dizendo que foi vocês que fizeram, Rodrigo, tudo bem. Mas então o que acontece? Foi dessa forma que foi aprovada. Okay. E aí, justamente o inverso daquilo que dizia o presidente Jair Bolsonaro. Vai lá, Rodrigo. Só voltar um pouco na história, para assim, o pessoal acha ruim da gente falar um pouco do PT, mas a gente tem que voltar na história para entender como é que funciona. Vamos lá. Não tem jeito, depois de 14 anos no poder, você não tem como esquecer, né? Principalmente que em vez de pagar com emendas, pagava com mensalão, que foi o que foi feito durante o período de 95. Então, só para dar um paralelo, só para lembrar do paralelo. Deixa eu voltar no Temer. Todas as emendas feitas pelo governo Temer foram pagas com emendas, que eu acho um erro absurdo. Para mim, emenda parlamentar é compra de voto legalizada, tinha que acabar para ontem, certo? Na sequência disso, foi feito em todo o governo Dilma, foi pago com emendas, reformas que a Dilma queria aprovar, inclusive a mexida que ela deu na Previdência Social e na Assistência Social, assim que ela assumiu, mentindo durante a campanha, assim que ela assumiu, quebrado o país, ela mexe na Assistência Social violentamente. Voltando, chegando, e também Temer defende reforma da Previdência, Dilma defende reforma da Previdência. Ambos defendem, facilmente, você acha rapidamente os dois defendendo isso. O Lula não só defendeu uma reforma da Previdência, como fez uma reforma da Previdência em 2003. A reforma da Previdência que foi feita em 2003 com Lula e 2013 com Dilma, 2 reformas da Previdência, foram feitas no governo do PT. Olha que incrível, certo? Ambos fizeram reformas criticadas, inclusive pela própria esquerda. Essas reformas que eles fizeram, tanto o Lula como a Dilma, foram criticadas pela própria esquerda, dizendo que eles estavam traindo a esquerda. Isso foi criticado fortemente por eles, mas eles fizeram governos de esquerda, porque eles sabiam que com o número não se brinca. Não tem como se brincar com dinheiro, não é possível se brincar com dinheiro. Nessa questão, ficando claro, em 2005, né, na sequência, você começa um processo que não era de emendas, era de compra de parlamentares, condenados em instância do Supremo Tribunal Federal, uma série de pessoas que compravam os votos dos parlamentares. Não era com emenda parlamentar, não, era com compra de voto direta, era dinheiro no bolso. Isso foi feito durante o governo do governo Lula. Depois, no governo Dilma, uma sequência de problemas a ponto do crime de responsabilidade feito pelaquela senhora. Então, assim, criticar o lado e esquecer o outro é complicado. Para mim, todos estão errados, a tal ponto que o Novo, né, disseram que o antagonista é muito claro, né? O Novo não recebe e não receberá nunca qualquer emenda para votar aquilo que acredita. O Júnior Moraes, nosso ouvinte, diz aqui, o governo de Minas Gerais do Novo votou atrás e está recebendo dinheiro. O Marco
o nosso ouvinte aqui pelo Facebook. O Marco Cesani diz, Plínio é o cara. O Plínio, tem aqui um ouvinte aqui presente aqui que não indicou o nome, mas ele diz aqui, por que a grande mídia persegue e tenta difamar o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro? Você acha que tem isso, Plínio? Se existe perseguição da mídia? Não, eu não achava isso agora e nem achava em governos anteriores. Pode buscar em qualquer coisa que eu escrevi se eu faço esse tipo de acusação à imprensa. A questão é que todo governante tem algum tipo de oposição à imprensa. Isso é normal, desde que... É normal, enfim, acontece, desde que não haja interferência da pessoa querendo censurar a imprensa. Então, eu nunca faço esse tipo de crítica à imprensa, independentemente do governo que esteja atualmente. E, olha, vamos combinar uma coisa, não tem como você não criticar o Bolsonaro, o cara faz todo dia ele fala uma bobagem, todo dia ele faz uma besteira, todo dia ele ofende alguém. Eu volto a dizer, é um governo truculento. Eu acho que você se opor ao governo Bolsonaro é você separar a civilização da barbárie. Civilização da barbárie. É um governo que é um governo autoritário, é um governo que... Olha, veja só, um governo que chega e diz a besteira infinita de dizer que não existe fome no Brasil, são 5 milhões de pessoas contadas pela FAO, que é o órgão de alimentação e agricultura da ONU. Está questionando os dados do IBGE também, né, Plínio? Questiona dados do IBGE, questiona não, diz que o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, um instituto que é referência no mundo inteiro, ele diz que os caras são mentirosos. É isso que eu digo, é a oposição da ciência com o misticismo, da ciência com o preconceito, da liberdade com a censura. Não há como ficar a favor desse governo qualquer pessoa que seja decente, que preze pela democracia, que preze pelas instituições. É impossível. Mas o Rodrigo... É por isso que eu digo que não dá para apoiar. Pontualmente nós apoiamos o que é bom e o que é ruim. Ora, nós temos que fazer oposição a esse governo, porque nós corremos o risco de enfrentar um governo autoritário. Aliás, estamos enfrentando. É um governo que tem características muito fortes de fascismo. A Miriam Leitão não pôde num evento literário, porque uma milícia ameaçou de bater nela ou matá-la, fazer não sei o quê. Lá na Flip, o Greenwald, esse jornalista do Intercept, os bandidos jogaram rojão em cima do lugar onde ele estava falando, não foram lá para discutir com ele, não. Esse tipo de gente que esse governo incentiva, quem é a favor disso, por favor. Ok. Rodrigo Marinho, você tem críticas aí que você manifestou ao governo Bolsonaro, mas você é um apoiador do governo Bolsonaro. Não, longe disso, eu sou apoiador das pautas, do que interessa, daquilo que eu acredito. Mas só para ficar claro para ficar claro só um ponto aqui, o Plínio criticou jogar rojão, mas durante o governo Dilma, os black blocs na rua mataram um jornalista apontando um rojão na direção deles. Isso é fato, você acha facilmente isso. Isso aconteceu e é triste acontecer, tá? E só para ter o momento para entender isso. Dentro do parâmetro, só voltando à questão da fome aqui dito, tem uma coisa contraditória aqui. Se você apoia o governo do Lula e Dilma, você não pode dizer que o governo Bolsonaro mentiu. Eu acho que ambos mentiram, que fique muito claro. Aí eu concordo com o Winston Churchill, né, que ele disse que eu só acredito nas estatísticas que eu mesmo manipulo, certo? Ele disse exatamente essa frase. Segundo informações em qualquer internet que você acha, o Brasil saiu do mapa da fome durante o governo Dilma e Lula. Em 6 meses ele voltou? Então tem alguma coisa esquisita. Tem alguma coisa estranha. Entendeu? Assim... Eu acho que ambos mentiram. Eu acho que tanto o governo do PT mentiu, como eu acho que o Bolsonaro mentiu. Não dá para dizer que um mentiu e o outro falou a verdade. No mínimo, você é incoerente. Tá? Então, para deixar claro isso. Então, deixa eu explicar só terminar aqui meu ponto. Dentro dessa perspectiva de violência, de forma de tratar, de grosseria, eu defendo que a imprensa deve criticar. Todo o resto é publicidade. Frase atribuída a George Orwell, a função da imprensa é bater mesmo. A função da imprensa é bater palma, não. Nunca foi e nunca será. Se a imprensa está fazendo isso, ela não está fazendo o papel que ela foi criada. O papel da imprensa é analisar os fatos, a partir dos fatos fazer a sua crítica, a sua análise.
Né? O Plínio comentou que todos os jornalistas do Brasil eram contra, os jornalistas aqui do Ceará eram favoráveis à reforma da Previdência, os jornalistas do Ceará, em quase sua totalidade, eram contrários à reforma da Previdência. Muitas vezes apresentando nem sempre verdades do que você tinha, do que aconteceu na reforma da Previdência, para dar um dado do nosso Estado. Não tem muito jeito. Mas a função da imprensa livre e clara é criticar, seja o governo que for. Seja ele do Novo, seja ele do PSL, seja ele do PT, seja ele do PCdoB. A imprensa só funciona quando ela tem liberdade para fazer uma crítica clara e ostensiva, seja a todo e qualquer governo. Eu defendo isso fortemente e por isso que sempre participo, quando sou convidado, do Jornal O Povo. Sempre participo como escrevendo e sempre participo na rádio e já participei também de programa de televisão aqui. Então tenho um orgulho imenso de participar disso e hoje acho que esse programa cumpre um papel fundamental de ter ponto e contraponto, que eu acho que é o único programa que faz isso muito bem do Estado do Ceará, por isso que eu vim de Brasília para fazer questão de estar nesse muito programa obrigado e participar pela vinda. disso. Muito obrigado. Deixa eu... Obrigado. Deixa eu só explicar uma coisinha aqui para o Rodrigo, eu acho que ele não entendeu. Explica, eu estou procurando os números, mas não acho. O Brasil, a ONU considera que o país entra no mapa da fome quando tem 5% da população em situação que não consegue os alimentos necessários para se manter nutricionais. No governo Lula, o Brasil saiu do mapa da fome, porque isso caiu pela metade. Caiu pela metade. O que os especialistas estão dizendo agora, Rodrigo, isso aí você pode procurar, acho que na internet você acha, mas eu sugiro que você procure na FAO. Não fique procurando nesse site de extrema-direita, que eles vão te enrolar. Vá na FAO e você vê que o Brasil saiu do mapa da fome, mas está correndo risco de voltar. Então, não tem mentira nenhuma nisso, tá certo? Eu estava procurando aqui os números, eu me perdi aqui no meio dessa papelada. Deixa eu dizer outra coisa para você. Durante aqueles eventos de 2013, eu escrevi vários artigos, mas vários, criticando os black blocs. Vários. Basta você ir lá no meu blog botar black blocs, você vai achar. Tá? O que demonstra que não foi isolado. Não, por que você fica acusando o PT, PSOL? Eu não vou responder por eles. Eu não sou filiado ao PT nem ao PSOL. Então, o que eu estou dizendo para você é que eu fiz várias críticas ao governo Lula, você pode ir lá achar, mas fiz críticas mais pela esquerda, viu? Porque eu acho que o governo Lula devia ter feito, por exemplo, uma reforma fiscal para cobrar imposto de rico, que rico no Brasil não paga imposto, e não fez, não teve coragem de fazer. Acho que devia ter feito uma regulação à mídia, que regulação não é censura, também não teve coragem de fazer. Black blocs, fiz crítica, mais, quando aquela blogueira cubana esteve aqui no Brasil, chamada Yaoni Sanches, eu escrevi um artigo, pode botar Yaoni Sanches no meu blog, vai lá achar, eu defendendo o direito dela falar aqui, que ela estava sendo impedida, basicamente pela União da Juventude Socialista, que é a juventude do PCdoB. Eu escrevi um artigo, quem quiser vai lá e acha, dizendo o seguinte, essa moça tem o direito de falar, ela não pode ser impedida de falar na marra. Então, essas acusações que você faz ao PT, ao PSOL, eu sugiro que o Tardan depois traga alguém desses partidos para debater com você, que eu não vou responder por Nosso ouvinte Júnior Moraes diz, o debate está show. Obrigado, Júnior. O nosso ouvinte Cândido Pinheiro Pereira, ele diz, perguntou para o Plínio aqui, fazer oposição ou resgatarmos a política e fazermos política? Não, se eu entendi bem, fazer oposição também é fazer política, não é? Ok. Então... O nosso ouvinte aqui, o Wilson Filho, ele diz assim, para o Rodrigo, você se define como libertário, mas está em um partido liberal. Qual a diferença entre as duas ideologias? Nenhuma. Para ficar muito claro, libertário é o nome que foi dado nos Estados Unidos, em que o Partido Democrata, que é o partido mais à esquerda, o republicano mais à direita, tomou o termo liberal para eles. Na liberal e libertário são sinônimos. Você vai ter uma diferença, para ficar claro, você vai ter dentro do espectro liberal, o que seria liberais clássicos, que vão defender algumas intervenções em saúde, educação, segurança, justiça. Os minarquistas, que vão defender que o Estado só deve se meter em segurança e justiça, e os anarcapitalistas que defendem que o Estado não deve se meter em nada. Então, são mais ou menos essa diferença que você vai ter para cada um. Mas não há qualquer... Né, o que ele está querendo fazer, o paralelo, é que o anarcocapitalista seria o libertário. E, na prática, não fecha bem a ideia, só para deixar muito claro. E o Novo está lá para fazer a primeira barreira de defesa, né, o primeiro momento de defesa contra a intromissão do Estado na vida das pessoas.
Plínio Bortolotti, nosso ouvinte João Lopes, diz assim: 200 dias de mandato e as perguntas são: onde está o Queiroz? Quem mandou matar Marielle? Onde está o celular do Dallagnol? Onde está o celular do Dallagnol? Você concorda que as perguntas são essas? Não, essa questão do celular, a outra, obviamente, ele fez uma ironia. Ironia é sempre sinal de inteligência, viu? As pessoas às vezes ficam com raiva, porque eu respondo no meu blog com ironia, mas ironia não é agressão. E muitas vezes a pessoa não entende ironia. Quando a pessoa não entende, de vez em quando eu não entendo algumas também. Por isso que eu já propus até inventar o ponto de ironia, né? Você escreve uma ironia, bota lá um ponto de ironia, né? Mas ironia sempre é sinal de inteligência. Então, veja só, essa questão do telefone do Dallagnol, aqueles telefones que ele usava para fazer aquela promiscuidade, eram telefones públicos, não eram os privados dele. Público porque era do Ministério Público. Era do Ministério Público, aparelho público. Eles não poderiam nunca ter apagado aquilo, nunca. Aquilo, o Rodrigo advogado deve saber, se chama destruição de provas. Eles destruíram as provas, agora ele diz, eu não posso saber se eu disse aquilo porque eu não tenho mais o telefone. Como assim? Como não tem mais o telefone? Aí o repórter faz uma entrevista comigo, eu digo, não foi bem assim. Joguei fora a gravação que eu fiz contigo. São provas. Ele não podia ter quebrado ou destruído aquele telefone ou destruído as informações que estavam ali dentro. Se ele quisesse falar besteira, ele que comprasse um telefone e falasse. Ali, a partir nos Estados Unidos, sabe que acabou um cidadão americano ganhou na Suprema Corte. O Trump bloqueou ele no Twitter, ele foi na Suprema Corte e disse o seguinte, olha, se ele está governando pelo Twitter, ele não pode bloquear porque aquelas informações são públicas. A Suprema Corte mandou ele desbloquear o Twitter, todo mundo que ele tinha bloqueado. Agora, aqui no Brasil, se destrói, prova e fica por isso mesmo? Muito bem, Plínio Bortolotti. Estou vendo que o Marinho está querendo falar, está com o microfone tremendo. Eu acho que o do Dallagnol deve ser mostrado, mas eu espero também que o Glenn Greenwald, o Jean Willis, o Davi também apresentem o deles. Seria ótimo. Não, mas aí qual o crime que eles cometeram para mostrar? Não sei, tem que ser investigado, igual está sendo investigado o outro. Parece que cometeram. Espera um pouco aí, Parece, está chegando um hack, assim como você está acusando. Um segundo, sem ter uma condenação transitada. Eu volto só para ficar claro. O material... Só terminar meu ponto, Plínio. Dentro do que você disse em relação a provas públicas, eles devem ser investigados, sim, é necessário. Se há um indício de crime, e a justiça entende que devam ser investigados, também devem ser investigados, pela mesma lógica. Lembro que condenação de qualquer pessoa só acontece após trânsito em julgado, algo que nós já discutimos inúmeras vezes. Aqui concordamos nesse ponto, até onde eu sei. Não. Né? Deixa eu dizer uma coisa para você. Não mudou de ideia. Eu tenho vários vídeos do Plínio dizendo isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jornalista. O ruim de ficar gravado é isso, né, Plínio? Deixa eu dizer uma coisa para você. Então depois você procura e vê se acha. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não poucas vezes jornalistas do Povo são chamados à justiça, principalmente o Demetrio Túlio, que estão investigando algum crime e pedem para que ele mostre as anotações ou quem é a fonte dele. Ele diz, mesmo sob pena de prisão? Não diz. O jornalista é obrigado a entregar o gravador ou o telefone com o qual ele conversa com as fontes? Não é. Isso é garantido na Constituição. Agora, um funcionário público fazer isso, aí não pode, não é? Aí sim. Agora, se ele tiver... tanto é que, outra coisa, advogado também ele tem esse mesmo sigilo garantido. Tem um rolo lá da Lava Jato, porque eles botaram o grampo, legal não, que aí foi ilegal, no escritório dos advogados do Lula. Não pode. Ele não pode romper isso, porque isso é romper com a democracia, se fizer com advogado e se fizer com jornalista. Mas ele não ia fazer a avaliação do Glenn Greenwald pela questão do que desse intercept, não. Pela questão da arbitragem, aspas, Jean Willis, arbitragem de mandatos, fecha aspas, ou seja, compra de mandato por parte do senhor Davi Miranda por isso. Então, se estamos trabalhando com vazamentos, né, com
crimes, um lado do outro. É só para demonstrar que um peso que você está dando a um vale, o peso que você está dando a outro não vale. Eu só estou demonstrando qual o risco para a democracia desse tipo de crime. O seu é lado só isso que eu estou colocando. Inclusive, hoje, o ministro Paulo Guedes também foi hackeado. Certo? Também foi hackeado hoje. Inclusive, 4 hackers foram presos hoje. Então, assim, só para ficar claro, o jornalista não comete crime nenhum em divulgar. Os hackers cometem. Não, tudo bem. Isso não, se foi nisso que nós concordamos, é verdade. Nisso nós concordamos sim. Olha aí. Olha. Nessa questão de se o hacker fizer isso, ele responde de acordo com a lei, ok. Agora, volto a dizer, o jornalista não comete crime quando divulga, mesmo que aquilo tenha sido hackeado. Nosso ouvinte Ivo Coelho diz: Bolsonaro e Moro são heróis do Brasil. Aqui pelo Facebook. Samuel Fernandes pergunta assim para o Plínio: Plínio, a questão da Ancine é censura? É óbvio que é, né? Tanto é que ele falou do... Eu não sei, olha, assim, uma das características do fascismo é ter medo de sexo, né? Ah, é? Sexo tem que ser reprimido de qualquer maneira. A primeiro exemplo que ocorreu para o Bolsonaro foi da Bruna Surfistinha. Ele falou, nós não vamos mais financiar filme igual da Bruna Surfistinha. Isso não acontecia nem na época da ditadura. Ele disse que queria passar um filtro nos filmes que iam ser feitos com dinheiro público. Aquilo é arte, isso que eu digo. Esse é um governo no qual você opõe, como eu já disse, democracia e autoritarismo, você opõe arte e ignorância. O cara é um ignorante, é um bruto. Ele não sabe diferenciar a arte de sei lá do que. Entendeu? E olha, aquele, apesar de ter feito com financiamento, se devolveu todo o dinheiro, porque foi altamente lucrativo, porque, diferentemente dos fascistas, tem muita gente que gosta de sexo, né? Felizmente. O Rodrigo Marinho, Ancine não é censura, na sua visão? Eu gosto muito do Plínio, porque ele já se afirmou várias vezes na rádio, tem várias provas disso, que ele era trotskista. Todos os regimes comunistas, todos, sem exceção, dizimaram homossexuais. Todos, sem qualquer exceção. Então, assim, dentro de contrário ao sexo, os regimes, sejam eles ditatoriais, autocráticos, comunistas, nazistas e fascistas, infelizmente fizeram isso, e eu repudio todos eles. Dentro da definição do que é cultura, é muito perigoso o Estado estabelecer o que é cultura. Quem vai estabelecer o que é cultura? Quem vai definir o que é cultura? O Estado? O governante de plantão? Uma hora é o governante que você não gosta, uma hora é o governante que você gosta. Não era melhor tirar poder desses governantes e eles não terem possibilidade de apoiar aquilo que eles gostam, aquilo que eles não gostam? E permitir por suas vezes, aí tem um conflito aí de informação, Plínio, porque a Débora Seco disse que o filme deu prejuízo e a diretora disse que o filme deu lucro. Está meio contraditório isso. Ambas, não é porque você falou que deu lucro. De público, ele foi muito bem naquele ano. Foi um dos melhores filmes do Brasil. Então, assim, só para ficar claro quanto a isso, né? Com relação a lucro, que foi o ponto que o Plínio disse, não é pacífica essa informação. Então, dentro desse contexto, eu acho tremendamente perigoso dar um poder para um Estado, que eu não confio nem um pouco, poder definir o que é bom e o que é ruim para as pessoas. Deixe que as pessoas façam suas próprias escolhas e elas decidam que elas mesmas o que é bom e o que é ruim. Viu, Tardano? Deixa eu só dizer uma coisa. Eu disse várias vezes e repito, eu tive formação trotskista e não me envergonho disso. Não quer dizer que eu continuo sendo trotskista. Eu tenho 63 anos. Passei por várias fases na minha vida, inclusive a adolescência. E eu me orgulho... Inclusive, eu fui jovem um dia. Veja só, eu me orgulho muito, inclusive, da militância que eu tive no período da ditadura. Apesar de eu não ter pego os dias mais duros da ditadura, em 68, mas eu tenho uma fichinha no DOPS. Eu pedi, quando se pediu, podia pedir documento, eu pedi. Eu só lamentei muito, porque me ficharam como gazeteiro, né? Eu achei que ia ter um lugar mais importante na história, mas me pegaram distribuindo o jornal da organização para cá eu trabalhava. Tem uma fichinha lá. E aí depois eu podia pedir o restante dos documentos, mas era tanta bobagem naquela que eles gastavam tanto dinheiro para perseguir um cara de 20 anos, né? Botava gente atrás, que depois eu nem fui atrás mais do restante do documento. Isso me orgulha muito. E me orgulha muito também estar combatendo o governo Bolsonaro. Muito bem. Aqui o ouvinte Carlos Alexandre. Ele diz assim, não se combate máfia com métodos ortodoxos. Ou seja, estou entendendo que ele apoia aqui a maneira como a Lava Jato operou. E ele diz também, dinheiro público precisa de filtro em todos os setores, inclusive o artístico.
seja, um ouvinte aqui que está defendendo aqui também o que o Plínio chamou, de muita gente chama, com certeza, de censura. O nosso ouvinte aqui direciona aqui uma pergunta, Martins, o nome do ouvinte. Acho que é para você, Rodrigo. Na economia não era melhor quebrar o ciclo vicioso da pobreza por meio da geração de emprego e renda? Sem Com dúvida. certeza, né? Sem dúvida. O melhor programa social que existe é o emprego. Não há dúvida disso. Essa é a forma que as pessoas conseguem melhorar da sua condição de vida e conseguem sair de uma situação de pobreza para uma situação de riqueza ou de melhor condição social. Hoje no Brasil, uma herança tremenda do que aconteceu há muitos anos, a maior crise da história do país, a crise de 2015, onde nós tivemos uma crise fiscal pela primeira vez na história do Brasil, certo? Antes nós tivemos várias crises cambiais, pela primeira vez a gente teve uma crise fiscal, ainda não conseguia pagar a conta desde pós-94, né? Porque antes disso é um desequilíbrio tremendo. Para quem não sabe, o Estado se financia de 3 formas, só existem essas 3 formas. O Estado vai se financiar com tributos, né? Com impostos, de forma geral, vai tirar o dinheiro das pessoas, das empresas à força, né? E vai usar esse dinheiro para pagar o seu custo. Essa é a primeira forma de financiamento. A segunda forma de financiamento são empréstimos, certo? Ele pede dinheiro emprestado de fora ou daqui do país. O Lula, por exemplo, tinha uma dívida externa com juros baixos, foi para a dívida interna, aumentou a dívida interna e favoreceu os bancos brutalmente na época de maiores juros da história do país, o que era ótimo para os rentistas. Hoje é a pior época para os rentistas, que é o juro mais baixo da história recente do país. A terceira forma, comparando o Lula e Fernando Henrique, ainda era pior, bem pior. A dívida interna criada pelo Lula, inclusive, maior dívida interna da história. Dentro desse contexto, a terceira forma de financiamento é a inflação, imposto inflacionário. Ou seja, quando tributos não são suficientes, empréstimos são suficientes, você vai precisar usar a máquina de imprimir dinheiro para fazer isso. O que o Ciro Gomes defende como sua regra. Né? Se não tem jeito, basta imprimir dinheiro que a gente paga a conta. Isso vai prejudicar, em essencial, os mais pobres. O Brasil vinha numa curva ascendente depois de 2015, em que a economia caiu e a despesa subiu absurdamente, que se não fosse feito nada, a situação de quebradeira geral do país, a tal ponto da Dilma ter cometido crime de responsabilidade, porque ela não pediu autorização do Congresso para fazer custeio, né, para usar a dívida para fazer custeio. Então você tem uma crise tremenda no Brasil que precisava ser corrigida imediatamente a curva dela, de tal maneira que em curto prazo nós não vamos conseguir fazer isso. Para isso nós vamos conseguir ter que zerar esse momento, né, zerar fortemente esse momento de curva ascendente de gastos, para conseguir pagar essa conta imediatamente. E isso começa a ser feito com a reforma da Previdência. Em seguida vai ter uma reforma tributária, em que o Brasil é o país mais complexo para se pagar tributos no mundo. O Brasil hoje demora quase 2.000 horas para o empresário conseguir pagar os seus tributos. Ele é, de longe, o mais complexo. O segundo colocado é Camarões, o terceiro colocado é Bolívia. Nós vamos juntar uma série de tributos, aí, que vai se chamar de IBS, PIS, COFINS, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, ICMS, num tributo só, para tentar facilitar a vida dos empreendedores. Né? Aqui, por exemplo, Fortaleza, no meio de uma crise, não só a crise estava ruim, como o prefeito daqui ainda aumentou o alvará para R$5.000, brincando. Nosso ouvinte Jamerson Lima diz: parabéns, Rodrigo, seu discurso é sensato, nada de radicalismo. O Sebastião dos Santos, presente aqui hoje no Espaço Povo de Cultura e Arte, participando aqui do debate ao vivo, debate especial, ele pergunta assim: como apartidário, uma pergunta direcionada ao Plínio, como apartidário, solicito ao jornalista Plínio indicar ao menos um mísero ponto positivo no governo Bolsonaro. Nada de útil. Olha, eu acho que o grande feito do governo Jair Bolsonaro vai ser acabar com a tomada de Três Pinos. Criada pelo Lula. Essa vai ser boa. Criada pelo Lula, só para deixar claro. Muito bem, estamos chegando na reta final do programa Debates do Povo Especial. Tem muitas perguntas aqui de ouvintes que eu não fiz, mas algumas tantas estão se referindo a temas que já abordamos aqui. Rodrigo Marinho, qual um ponto? A gente tem tanta coisa que eu citei aqui no início do programa, vários pontos, né, sobre o governo, esses 200 primeiros dias do governo Bolsonaro, e que a gente não tocou em nada. Eu queria ouvir a tua opinião, Rodrigo, sobre a questão do desmatamento da Amazônia, essas críticas que o presidente faz aos dados, né? Ele questiona muitos dados do IBGE e do desmatamento da Amazônia. O que você acha disso? E o que você achou também, uma última coisa, você é um paraíba, não? Não, sou cearense, com muito orgulho. Nascido em, não vou dizer que sou nascido em Baturité, porque vim nascer em Fortaleza, mas sou de Baturité, minha mãe está ali, meu pai
nascidos em Baturité, eu tenho uma baita honra de participar do Maciço, de ser do Maciço do Baturité. Minha mãe de Mulungu, na realidade, meu pai de Baturité. Meu pai que morreu há um ano e pouquinho. Então eu tenho uma honra imensa de ser cearense, de morar em Fortaleza e de representar o meu estado com muito orgulho, tentando fazer o melhor para o país hoje como servidor público. Dentro desse contexto, dentro do que coloca o IBGE, eu acho um erro qualquer presidente criticar isso. Né? Inclusive, há um decreto do governo Lula em que ele dizia que qualquer informação do IBGE só podia ser divulgada depois de passar pela presidência. Há uma situação muito semelhante. Eu só estou dando não, os acho pontos. Que a pergunta foi sobre o INPE. Eu só dando os pontos. Eu perguntei do IBGE e do desmatamento da Amazônia e da declaração o Plínio dele sobre sempre reclama que eu interrompo. Hoje eu estou me controlando para não interrompê-lo mais uma vez e sou interrompido por ele. Carão aqui ao vivo, né? assim, na frente de todo mundo. Então eu estou com cuidado para não levar o carão ao vivo do Plínio. Dentro do... Não, ele falou IBGE. Muitas vezes, quando eu estou debatendo com você, é para lhe ajudar também. Prometo. Tá? Nesse contexto que a gente tem feito dentro de informação, o presidente Lula criticou, né, fez um decreto dizendo que qualquer informação do IBGE só poderia sair depois que ele soubesse. Muito parecido com o que o Bolsonaro quer fazer. E os dados do desmatamento o que é um da Amazônia? absurdo de um lado e do outro. O Brasil, em comparação, Tardan, aos países de fora do Brasil, ele usa menos agrotóxicos e desmata muito menos, só para dar um número. Apesar disso, o número, você pode encontrar, está fácil encontrar isso. A comparação de uso de agrotóxicos no Brasil e de desmatamento proporcional do Brasil, o Brasil é muito grande, é muito menor do que outros países que desenvolveram primeiro que o Brasil. Isso é incomparável. Dentro desse contexto que acontece, não dá para negar que tem que ser protegida a mata de forma geral. Eu defendo que nós temos o máximo de produtividade possível com o máximo de proteção do meio ambiente. Uma autora que eu adoro, chamada Elinor Ostrom, que ganhou, a primeira mulher a ganhar o Prêmio Nobel de Economia, ela defende claramente que a melhor forma de fazer isso é usar a propriedade privada. Ela provou a tese dela e demonstrou como isso poderia ser feito, preservando o meio ambiente, as florestas, os rios, principalmente em propriedades comuns. Vale a pena conhecer essa grande autora, tem vários vídeos sobre ela, nosso recomendo ouvinte, demais. Edivando Menezes de Souza, aqui pelo Facebook, diz: Jornal O Povo, como sempre, tendencioso. O presidente pode me chamar de Paraíba ou de Pernambuco, só quero um país melhor para nós. Vocês aqui gostariam de ser chamados de Paraíba ou de Pernambuco, não? Só para saber. Não, né? Ou não? Talvez alguns. Não, foi extremamente infeliz a fala do Bolsonaro. Muito bem. Tá aí. Eu também sou carioca, filho registrado. E o Plínio é paulino de nascimento, porque o Plínio já tem cidadania cearense, né? Deixa eu contar essa historinha para vocês assim, eu moro aqui, acho que eu sou ruim de data, mas acho que faz 40 anos. Eu criei uma filha aqui, sou casado com uma cearense, nasceu outra filha minha aqui, e eu tenho um neto de 5 ou 6 anos também, mas acho que é 6. Ajuda os universitários aí do lado. Né? Pois bem, então, enfim, eu me considerava cearense já, mas eu recebi o título de cidadão cearense da Assembleia Legislativa. Agora, eu gosto de contar essa história porque eu não recebi dado por um amigo meu, que eu tenho vários amigos que já passaram pela Assembleia e tal, mas eu quero dizer o nome dele aqui, pelo Adail Barreto, que era um deputado, foi candidato a prefeito, e no período que ele foi candidato, eu recebia ele muito aqui, ele vinha se queixar do jornal, porque achava que o jornal dava menos cobertura a ele. Aí eu dizia para ele: Adail, a sua candidatura, comparada com as outras, é uma candidatura menor e tal, o jornal não pode dar uma equivalência a 2 candidatos que estão disparados na preferência. Bom, enfim, eu sei que ele... Aí um dia, na hora de sair, ele me perguntou, as pessoas pensam que eu sou gaúcho, né? Plínio, você é gaúcho? Eu disse: não, eu sou de São Paulo. Tá? Ele disse: tá bom. Depois ele me fez essa proposta, eu recebi de muito, muito bom agradecimento. Eu já me considerava cearense, de fato, e Paraíba também, não tem problema nenhum, desde que não seja pejorativo, e acabei recebendo esse título de cidadão cearense. Muito bem. Muito bem. Nosso ouvinte Humberto Leite diz que a tomada de Três Pinos foi uma grande ideia. Ele faz aqui uma mensagem grande. Não sei para quem. E tem outra, viu? E tem outra. Tem duas, né? Tem duas amperagens. Além da tomada de Três Pinos, agora, esse eu concordei mesmo de plano. Eu acho que foi uma ótima medida acabar com o horário de verão. Essas 2 medidas do governo são imbatíveis. Nem o Lula conseguiu fazer isso, o Bolsonaro conseguiu. Muito bem. Estamos aqui, nosso ouvinte Ciro. Uma pergunta para você, Rodrigo. Armar a população é para defender o cidadão ou para o povo se defender da esquerda? Em todos os países do mundo em que houve genocídios, a população foi desarmada, todos, sem exceção. Todos eles.
A população foi inicialmente desarmada, depois genocídio. Isso aconteceu em vários lugares do planeta Terra como um todo. Para mim, a ideia de você possuir armas é uma ideia de liberdade individual, de defesa, não tem nada a ver com segurança pública. Tanto é que foi ampliado no Senado agora a ideia do porte, que eles chamam de porte continuado, ou de porte alongado, que antigamente ficava restrito. Você é a favor, então, desse claro, porte de arma? Fica restrito à casa da pessoa, e a ideia é que fique colocado em toda a sua fazenda, ou seu sítio, de forma geral, porque a polícia, enfim, não consegue chegar com a rapidez necessária por lá. E, inclusive, há vários julgamentos dizendo que a polícia não consegue ser onipresente. Então, a possibilidade de permitir que as pessoas se defendam. Né? Okay. Eu não tenho filhas, mas eu adoraria que as minhas filhas sempre tivessem. Muito bem, estamos chegando na reta final do bandido. programa. Edson Melo, nosso ouvinte, diz: Plínio, onde a esquerda mais fracassou? Foi na moral, na política, na esfera econômica ou no projeto de poder? Eu acho que uma questão mais séria daí, porque as pessoas dizem assim, porque o capitalismo conseguiu desenvolver o mundo, tá? Se a gente for pegar por essa perspectiva, se você pegar a Rússia, né, a Revolução Russa, pegou um país semi-feudal e transformou numa potência espacial. Foi a União Soviética que mandou pela primeira vez, primeiro um animal, depois um ser humano ao espaço. Agora, o grande problema que eu acho dos regimes comunistas é essa questão da liberdade. Então, eu acho que você não pode afastar essa questão em nome de um ideal que vai chegar mais lá na frente. É a mesma coisa de você falar, sofra agora no mundo, que depois você tem sua recompensa no céu. O que eles pedem? Que você tenha um sacrifício, massacre pessoas, acabe com a liberdade por uma suposta redenção lá no futuro. Eu acho que eu acho que é a grande falha. Muito bem, Rodrigo Marinho, vou te dar a palavra. A União Soviética, só para deixar claro, e eu gostei do paralelo que o Plínio fez, defendendo a União Soviética, ela tinha a sua inteligência muito rica e toda a sua população muito pobre, né? Igualdade na pobreza. E informação que pouca gente conhece chama Holodomor, né? Que foi um massacre, um dos maiores massacres da história do mundo, em que a população na Ucrânia foi dizimada pelos soviéticos, completamente dizimada. Podem procurar a história, facilmente você vai encontrar. Tem um museu de Holodomor em Kiev, demonstrando como foi a destruição feita pela União Soviética. Ok, muito bem. Rodrigo, aproveitar o teu embate, a tua palavra, vou te dar aqui 1 minuto para suas considerações finais. Primeiro, Tardan, uma honra e um privilégio sempre participar do programa. Imagina, tão bem conduzido nosso. por Muito você. Obrigado. Agradecer a todo o pessoal do Sistema Povo de Rádio, em nome do Ítalo Coriolano, né, a Selma, que sempre foi uma gentileza imensa a me convidar ao programa. Tenho um orgulho hoje, eu fui chamado pelo Carlos de prata da casa, me sinto como tal e tenho um baita orgulho de fazer parte aqui, junto, sempre que sou convidado a fazer parte aqui do Sistema Povo de Rádio e do Imprensa Livre e clara, com suas defesas, seus pontos, seus contrapontos, que é feito tão bem aqui no Sistema Povo, de forma geral, e é uma honra e um orgulho imenso debater com Plínio Bortolotti. Eu acho que debater com ele é sempre muito gratificante, é um debate sempre muito animado, com discordâncias claras, como eu acho que deve ser dentro do caminho de pontos e contrapontos, que a sociedade deve ter sempre as visões do mundo, e o conflito de visões é necessário para uma sociedade. Parabéns ao Tardan e ao Debate do Povo por isso. Muito bem, obrigado, Rodrigo. Rodrigo, uma dúvida. Vai ser candidato mesmo a vice do Geraldo Luciano para a prefeitura, é isso? Vamos passar do processo seletivo, mas essa é a tendência. Seremos candidatos aí no próximo ano a prefeito e vice-prefeito de Fortaleza, se Deus quiser. Plínio Bortolotti. Lá no Novo, para ser candidato, precisa pagar R$5.000, viu? Vice é a metade ou não, Rodrigo? Mas assim, paga R$4.000, mas agora o fundo eleitoral está subindo de 1 bilhão e 200 para 3 bilhões e 700. É isso que o Plínio parece defender. Então é o seguinte, quem ganha salário mínimo não pode ser candidato pelo Novo, mas vamos tocar para frente. Mas podem tirar o dinheiro do salário mínimo para o fundo eleitoral, que é o Plínio está defendendo de novo. Eu queria ler aqui, isso aqui vocês acham na internet, é um ensaio do Umberto Eco, um intelectual italiano, escritor, já morreu. Ele tem um ensaio chamado Fascismo Eterno, no livro 5 Escritos Morais. Vocês acham na internet quase completo isso aqui. Ele listou alguns sinais de alerta do fascismo. Então, ele coloca culto às tradições e às raízes. Bolsonaro disse hoje mesmo que ele tem repulsa porque não é brasileiro. Medo do diferente.
um constante estado de ameaça, um estado de conflito permanente, exaltação da vontade popular, oposição à análise crítica, obsessão por conspirações e culpados externos, o PT é sempre o culpado, proclamação de um líder que representa, aspas, a voz do povo, controle e repressão da sexualidade, medo da homossexualidade, medo de orientações sexuais diferentes, da suposta maioria, e misoginia, ou seja, ódio às mulheres. Ação antes da razão, linguagem limitada e repetitiva, apelo às classes médias frustradas. E aqui entendam classe como uma categoria, não é como algumas pessoas que a compõem. E rejeição às ideias modernas. Se vocês conhecerem alguém que encaixa aqui, que completa essa lista, por favor. Só para ficar claro, tudo que está se aplicando aí, que ele falou, pode se aplicar ao Lula. Mulheres de grelo duro, os homossexuais de Pelotas. A ideia, aí para fechar aqui, aspas aqui, eu odeio a classe média, fecha aspas. Quem disse isso foi a Marilena Chauí, não? Só para ficar claro. Então, assim, sempre para dar o paralelo, é importante. Deixa eu repetir aqui. Eu sempre digo o seguinte, essa obsessão do Lula precisa de tratamento. O Lula, esse amor ao Bolsonaro também precisa. Aí, Rodrigo, se acalma. Essa obsessão precisa de tratamento. Lula... Eu não tenho obsessão nenhuma, eu só estou contrapondo que você está falando para o Bolsonaro, vale para o Lula. Só estou pontuando isso. Muito bem, muito obrigado. Não, eu quero concluir. Vai encerrar ainda, Pinho? Então vai lá, encerra. Essa obsessão pelo Lula, ela precisa ser tratada. Ele está praticamente 10 anos fora do governo e está preso. Mesmo assim, ele põe medo em muita gente. Imagina se ele tivesse solto. E outra coisa, as pessoas precisam aprender o seguinte: quando você fala classe média, classe operária, a pessoa que estudou um mínimo, que lê um mínimo, aliás, que não seja apenas o Olavo de Carvalho, sabe que a gente está falando de categorias e não de pessoas. Quando eu estou falando em classes médias, não estou falando de pessoas que deve ter muita gente boa aqui da classe média. Eu mesmo me considero de classe média. Agora eu estou falando de categoria, então tem que entender assim para não rebaixar o debate. A maior filósofa do PT, só repetindo, abre aspas, eu odeio a classe média, fecha aspas, ela não separou por pessoas não, foi a classe média toda. Muito obrigado, Rodrigo Marinho, muito obrigado, Pinho Bortolotti, obrigado a participação de todos os ouvintes hoje. Agradeço aqui ao João, à Wanda Mota, ao Amir Gomes, ao Yuri, nossos integrantes do Conselho de Ouvintes. Obrigado ao Carlos Alexandre, Júnior Moraes, Carlos Vasconcelos, ao Aderbal Aguiar, a todos os ouvintes que nos acompanharam ao vivo e pelo Facebook. Muito obrigado e até o próximo Debates do Povo Especial. Até lá, valeu, gente. Tchau.